Olá, me chamo Alenilson Souza e no vídeo de hoje vou mostrar como converter valores em moeda no PHP através da minha explicação simples. Então vamos aqui para a minha tela. Nós temos aqui esse título, converter moeda no PHP, e vamos entender alguns conceitos. Primeiro é o formato internacional, formato numérico. Todo número que desenvolvemos dentro da programação, dentro de um script, desenvolvemos seguindo um formato internacional. Vamos a um exemplo. Nós temos aqui o número 10, que é o valor inteiro, e o número 20.5, que é um flutuante. É um número do tipo flutuante e ele é separado aqui pela casa decimal com o símbolo de ponto. Eu tenho 15.250.90, é outro número flutuante. Repara que existe um milhar, né? Um milhar é quando passa de 1000. Quando vira 1000, você pode ter a casa de milhar. Porém, no formato internacional, isso não tem. No formato moeda brasileiro, nós temos o ponto. E no formato internacional só tem um ponto que vai representar as casas decimais. E vamos ver as diferenças do internacional para o formato do Brasil. Então eu tenho uma tabela com 3 exemplos muito simples. O exemplo que eu tenho aqui, 525.20, é a mesma coisa, fazendo a conversão numérica, tá? Não é conversão de moeda, de valores monetários, mas é a conversão de número de representação numérica. Eu tenho no Brasil 525,20. A diferença aqui é que o internacional eu tenho o ponto, separando casas decimais, e no formato Brasil é vírgula. E agora eu tenho 1585,60. Valor internacional, e no formato brasileiro 1000.585,60. É o formato que nós usamos aqui no Brasil e o ponto faz a separação de milhar. Também temos um terceiro exemplo, 21.585,69, e no formato Brasil, né, nós temos o ponto e a vírgula. Um faz a separação de milhar e o outro faz a separação de casas decimais. Vamos ao exemplo de classe de conversão dentro do PHP. Como que isso funciona? Eu desenvolvi um sistema para um dos meus clientes e houve a necessidade de criar essa função, porque a todo momento vamos trabalhar com número, a todo momento vamos trabalhar com conversão. E a programação trabalha, lida melhor com números internacionais, né, com formato internacional. Então, mostrando aqui o meu código desenvolvido por mim. É uma classe bem simples, mas para que nós possamos entender como que ela funciona. Eu tenho aqui esta classe, e dentro dessa classe eu tenho duas funções. A primeira função vai fazer uma conversão do formato internacional para o BR, que aqui eu vou receber 2 parâmetros. O primeiro parâmetro aqui eu vou receber um número flutuante, e o segundo parâmetro eu coloquei with RS para representar com R-cifrão ou não, e o padrão vai ser false. E aqui eu coloquei dentro de uma variável essa conversão através de uma função que é nativa do próprio PHP, que recebe 4 parâmetros. No number format, eu vou receber aqui no primeiro parâmetro, ele vai receber este número aqui, que é um float. No segundo parâmetro, eu tenho que identificar a quantidade de casas decimais que eu quero. No terceiro parâmetro específico, qual é o símbolo que vai fazer a separação de casas decimais. Neste caso é vírgula. E qual é o símbolo que vai fazer a separação de casa de milhar. E aí, seguindo a rotina do meu script,
eu verifico se o if rs é verdadeiro. Se for, ele só incrementa o rs e aí então ele vai retornar o v, que vai retornar no formato de string. Na segunda função, ele vai fazer o inverso. Ele vai pegar BR para formato internacional, que no caso, como parâmetro, vou receber um texto. E esse texto, como eu recebo um texto, para fazer todas as conversões eu tenho que trabalhar com as funções que lidam com string, porque texto é um string. Esse str representa uma string. E a função replace quer dizer para substituir. Então, o que essa função está fazendo? Primeiro, ela vai procurar dentro do meu texto que foi informado se tem um ponto. Se tiver este ponto, ele vai substituir por nada. Aqui eu coloquei apenas aspas vazias e sem espaço. E aí, então, ele faz uma segunda substituição, porque aí já não vai ter mais os pontos. Ele verifica aonde tiver vírgula, ele coloca ponto, que aí então é onde tem a separação de casas decimais, ele vai colocar um ponto ali e vai retornar um float val. Float val é para forçar com que essa variável seja convertida em um número float. Vamos a um exemplo. Eu vou passar neste parâmetro aqui está no formato brasileiro, eu vou passar este formato aqui. O que esta função vai fazer? Ela vai pegar esta função e vai converter este número para este número aqui. Por que tem que fazer isto, Alenilson? Porque o banco de dados recebe este padrão aqui e não este. E este padrão aqui nós usamos na programação para cálculos também, para somar, né, para fazer os cálculos desde os mais simples aos mais complexos. Então, a informação que eu tenho que jogar lá no banco de dados é o formato internacional. E quando eu pego do banco de dados para imprimir essa informação para o usuário, aí eu vou usar essa função que faz o inverso, que no caso é ao contrário daqui, que é pegar exatamente este valor no formato internacional e converter para o formato brasileiro. Então, é uma função que vai trabalhar com a via de mão dupla. Tem a mão que vai para lá, conversão internacional para o Brasil, e do Brasil para conversão internacional. Então, sempre o sistema vai fazer essa conversão quando necessário. Bom, até aqui espero ter ajudado e quero agradecer por assistir este vídeo.